Uma vez que a gente viu que calor é energia transferida, vamos tentar entender agora o que a gente chama de processos de transmissão de calor. Então, olha só, vão existir três processos que são utilizados para você ter a transmissão de calor. Então, olha só, aqui eu tenho uma fonte de calor, uma fonte de energia térmica, né, uma fonte de energia. E essa fonte de energia, ela está com agitação bem maior aqui, ó, do que aqui mais distante, né? Vamos imaginar que essas partículas aqui, elas são partículas de ar. Então observe que a agitação dessas partículas aqui, ó, ela está bem maior do que essa daqui, ó, né? Inicialmente. Mas aí o fato delas estarem recebendo mais energia dessa fonte de energia térmica faz com que elas cada vez mais aumente a agitação delas. Aumenta a agitação, essa agitação já se toca aqui, ó, para a partícula que está de lado, que passa para a que está de lado, a ponto que com o passar do tempo, tudo isso daqui, ó, ele vai estar numa mesma agitação. Então, olha só, novamente, ó, aqui está tudo azulzinho, vou começar a transferir energia, começa a transferir energia, aumenta a agitação, começa a ficar mais vermelho aqui, ó, começa a ficar mais vermelho, e aí essa transmissão vai se transmitindo para os outros, né, as outras partículas do ar próximo, de maneira que uma pessoa que esteja aqui, né, com o passar do tempo, vai estar recebendo essa energia térmica, né, devido ao processo de condução. Então, para a gente entender, vamos imaginar, né, que aqui eu tenho um material metálico, que ele conduz o calor, e aqui eu prendi aqui, né, alguns objetos vermelhos, nesse objeto metálico, com parafina. O que é parafina? Vela derretida, tá certo? E aí, ao prender a esses objetos, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer com todos eles? O calor, né, vai passar aqui por esse material e vai transmitir energia para cada pedaçozinho de parafina que vai estar aí. Essa parafina vai esquentar, derrete e solta cada objetozinho desse. Então, o que é que esses dois exemplos vão ter a ver com condução? A condução, pessoal, é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga de uma partícula para outra, né? De partícula para partícula do meio material, tá certo? Eu não tenho, né? Eu só vou ter a condução se a partícula, com sua agitação, transmitir o seu movimento para a partícula que está de lado, que transmite para a que está de lado, e com o passar do tempo, toda essa barra vai estar quente, a ponto, se eu colocar a minha mão aqui, eu vou sentir, né, a temperatura elevada e pode me gerar até uma queimadura. Então, condução, processo de transmissão de calor que ocorre de partícula para partícula. Quando a gente tem uma condução, né, a gente costuma levar em conta, né, o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de calor que atravessa uma seção transversal, né, de uma barra, por exemplo, e o intervalo, né, durante um certo intervalo de tempo. Então, olha só, imagina que aqui, né, eu tenho uma fogueira aqui, ó, desse lado, uma fonte de energia, né, e aqui, por exemplo, eu tenho um muro. Aqui está o muro. Então, o calor, né, ele vai ser irradiado aqui para todas as partes. E aí eu posso medir a quantidade de calor que passou desse lado 1 para esse lado 2. E a quantidade de calor que passou durante um certo intervalo de tempo, a gente vai chamar isso daí de fluxo de calor. Tá certo? No sistema internacional, o fluxo de calor é medido em joules de energia
energia que foi transferida na forma de calor, sobre segundo devido à unidade de tempo. Mas geralmente a gente utiliza mais a unidade usual, que é a caloria por segundo, tá certo? E aí, pessoal, esse fluxo de calor, a gente não vai se alongar muito, mas ele pode ser medido, né, levando em conta o que a gente chama da lei de Fourier, tá? Essa lei de Fourier, ela é uma lei que rege a transmissão de calor e ela foi determinada experimentalmente pelo francês Jean Fourier, né? E ele conseguiu determinar uma relação experimental entre o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de calor que passa durante um certo tempo, em relação às propriedades, né, do material, de geometria. E aí observe que esse fluxo de calor depende da espessura que vai ser atravessada, que ele vai atravessar. Espessura é inversamente proporcional, tá? Ou seja, quanto maior a espessura do material, né, mais fluxo de calor, quanto menor a espessura, maior será o fluxo de calor, ou seja, mais calor vai passar durante um certo intervalo de tempo. Ele conseguiu determinar também que esse fluxo de calor dependia da área, ou seja, quanto maior a área que vai estar em contato com o fluxo de calor, que vai ser atravessada pelo fluxo de calor, maior será a transmissão do fluxo de calor. Por exemplo, se eu tenho uma chapa de hambúrguer com a área menor e se eu tenho uma chapa de hambúrguer com a área maior, o fluxo de calor vai ser mais intenso nessa área aqui 2, né? A gente tem uma área maior, tá bom? Vai depender também da diferença de temperatura que separa as duas regiões na qual o material foi inserido. E, consequentemente, vai depender também das propriedades do material, onde as propriedades do material, ele é representado por essa letra K aqui, ó, que ela é chamada de coeficiente de condutibilidade térmica. De maneira que observe aqui alguns materiais, né, e os seus valores de coeficiente de condutibilidade térmica. Observe que o cobre, o alumínio, né, o latão, né, esses objetos, eles têm o chumbo, né, eles têm um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que os demais. Isso daí se dá pelo fato deles serem com um bom condutor térmico, ou seja, o fluxo de calor por ele, né, é bastante elevado. Quanto maior a condutibilidade térmica, maior o fluxo de calor. Já o ar, por exemplo, o ar seco, a fibra de vidro, né, a madeira, o calor ele não passa com muita facilidade por ele. Então esses materiais, né, que o calor não tem um fluxo de calor tão alto nele, a gente chama eles de isolantes térmicos. O isopor, né, um exemplo também de um isolante térmico, né, e assim sucessivamente. De maneira que a lei de Fourier, ela me diz que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área da seção transversal atravessada pelo calor, diretamente proporcional à área, a diferença de temperatura entre as regiões que separam o material e inversamente proporcional à espessura do material. Para a gente manter a igualdade, utilizamos uma constante de proporcionalidade que depende do material que é feito. Ou seja, se você tem uma parede de barro, né, mais fina, parede de barro geralmente é mais grossa do que, né, a parede da panela de alumínio, né? Então tudo isso daí tem uma maneira, uma explicação para que seja, tá certo?